E aí, gente, tudo bom? Vamos para mais uma aula de genética. Agora a gente vai estar trabalhando com genética de populações. Muitas pessoas erram muito as questões de genética de populações por não ter paciência e fazer a leitura adequada, identificando o que realmente as questões querem da gente. Vamos começar assim. Primeiro cuidado que a gente tem que ter. Você chega numa população e a questão diz assim para você, por exemplo, ela diz assim, considere que eu tenho 5.000 indivíduos. 5.000 indivíduos numa população, tá? E ele diz pra gente que nessa população, existe nessa população aqui 3.600 alelos azão. Aí a gente tem que ter muito cuidado. Primeira coisa que eu tenho que entender. Quando ele fala para mim que existem 5.000 indivíduos, eu preciso lembrar que esses indivíduos são indivíduos diploides. E por serem diploides, os cromossomos eles estão aos pares de cromossomos homólogos. Ou seja, em cada um desses indivíduos aqui, eu vou apresentar um par de genes. Então eu tenho 2 alelos para a questão que eu estou referindo nessa herança. Então, gente, quando eu vejo que aqui eu tenho um indivíduo e tenho 2 alelos, a partir do momento que eu tenho 5.000 indivíduos, numa regrinha de 3 maravilhosa, eu identifico que eu vou ter 10.000 alelos. Então, se ele te perguntar qual é a frequência do gene azão nessa população, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui e vai considerar que a frequência desse gene azão vai ser quem? A gente vai ter aqui, gente, para calcular a frequência desse gene azão, eu vou ter que utilizar uma regrinha de 3. Tem gente que já vai fazer de cabeça, não tem problema, tem gente que vai usar uma regrinha de 3. Eu sei que 10.000 genes nessa população equivale ao meu 100%. E eu quero saber quanto que está valendo 3.600 dentro dessa minha população, tá, gente? E aí eu vou encontrar que aqui está valendo os meus 36%. Esse é um tipo de questão. Ele vai te dar o número de indivíduos, ele vai te dar o número de alelos, ele vai te pedir a frequência. O segredo é você lembrar que cada indivíduo, por ser diploide, ele apresenta 2 alelos. Então, naquele par de genes em questão, eu tenho que levar em consideração. Esse é um tipo de questão, tá? O outro tipo de questão, que é um pouco mais trabalhosa, mas é mais legal de fazer, e depois que você aprende, você bate o olho e acerta, porque a gente tem que arregaçar na prova. Professor, eu não sei genética de populações. Problema seu, amor. Assiste o vídeo, estuda, deixa de ser louca. Assunto difícil é bom, porque aquilo que as pessoas acham difícil, a gente tem que estudar para arregaçar e ser um coringa, uma carta na manga na hora de fazer a prova e passar, né? Vai cair lá na sua prova de vestibular, não sei nem uma genética de populações, você olha pro fiscal, já convida pra festa. Olha pro coleguinha do lado, já dá o meu cartão, tá? Então preste atenção. Um ponto que a gente trabalha aqui em genética de populações é a parte da população em equilíbrio, tá? Então, gente, existe uma tal de população em equilíbrio de Hardy-Weinberg. E quando a gente trabalha com a população de Hardy-Weinberg, o que é que a gente aprende? Que essa população é uma população que está em equilíbrio. Gente, o que é que a gente entende de uma população que está em equilíbrio? Uma população que está em equilíbrio é uma população onde as frequências vão permanecer constantes. Nessa população, as frequências permanecem constantes. O que isso significa dizer? Que essa população não está evoluindo. Porque uma população que evolui é uma população onde a gente tem alterações nas frequências. Gente, na hora de trabalhar com uma população de Hardy-Weinberg, a gente precisa entender que existem algumas condições especiais para que as frequências permaneçam constantes. Então vejam só, para que essas frequências permaneçam constantes, existem algumas condições. Quais são essas condições? A população ela deve ser infinitamente grande, porque se ela for infinitamente grande, as pequenas perdas que a gente pode ter, elas iriam gerar alterações por deriva genética, mas elas vão ser minimizadas ou despercebidas, né, vamos assim dizer, porque a população é muito grande. Então, qual é o objetivo de uma população grande? Reduzir os efeitos da deriva genética. Outra situação é que a população tem que ser panmítica. O que é uma população panmítica? É uma população onde os cruzamentos são aleatórios,
onde não existem cruzamentos preferenciais. É aleatório, não tem seleção sexual. E o outro propósito é que a população ela deve ser isenta de fatores evolutivos. Então, nessa população não tem seleção natural, não tem mutação, não tem migração, não tem nada, gente. É uma população onde as frequências vão ficar constantes. Então, ó, eu li na minha prova que a população é de Hardenberg, eu entendo que a frequência está constante. Quando as frequências estão constantes, a gente pode utilizar duas formulazinhas, tá? Uma fórmula é a fórmula da frequência gênica. Gente, quando eu digo frequência gênica, é a mesma coisa que frequência alélica, tá? E a outra é a formulazinha da frequência genotípica. É a frequência genotípica, que é a frequência, gente, de genótipos. Um dos pontos que a galera erra muito é porque não sabe distinguir o que é gênica de genotípica. A frequência gênica é dada pela fórmula P mais Q, vamos botar assim, ó, é dado por P mais Q igual a 1. Esse 1 está representando o meu 100%. E a frequência genotípica, ela é P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado igual a 1. A frequência genotípica vai ser calculada dessa forma, tá? Gente, como que eles acharam isso aí? O P mais Q, eles estão representando a frequência dos genes. Então, ó, o P é a frequência do azão, o Q é a frequência do azinho, beleza? Então, se eu digo a você que 60% dos alelos de uma população são dominantes, eu não estou dizendo a você que 60% são azão. Porque azão é genótipo e azão é gene, é alelo. Então, eu estou dizendo a você que 60% são azão, você já vai intuitivamente encontrar o valor do gene recessivo, que é 40%, porque eu tenho que fechar os meus 100%. Essa fórmula aqui, tá, ela dá origem a essa aqui. Tem várias maneiras de chegar, mas a gente vai aplicar. Uma das maneiras foi pegando essa equação aqui, ó, do P mais Q e elevando ela ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 ao quadrado, que é uma equação que eu faço de um lado e eu faço do outro. Isso aqui, gente, é um quadrado perfeito. Como é que eu desenvolvo um quadrado perfeito, que é um produto notável? Eu tenho o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, igual a 1. E foi aí que surgiu a frequência genotípica. Só que você tem que ter cuidado que, ó, nunca pegue os valores e jogue na equação para desenvolver. Você vai pegar o que te interessa. Então, se ele te pergunta assim, qual é o valor de azão? Qual é a frequência de indivíduos homozigóticos dominantes? Aí você vai lá. É o azão. Você vai pegar só o P ao quadrado. Quando é ele ao quadrado, é ele em homozigose. Quando é ele em heterozigose, é o 2 vezes o valor de cada um desses genes. Então, ó, 2PQ é o valor da frequência do heterozigoto e o Q ao quadrado é a frequência do azinho. Então, dica que eu te dou. Ele em homozigose é ele ao quadrado. Ele em heterozigose é 2 vezes o valor de cada gene. Porque tem aluno que não gosta de decorar a fórmula, gosta de entender aquilo ali, tá? Então, vamos pegar um exemplo prático para a gente ver a aplicação disso. No enunciado da questão, o autor vai dizer para vocês que nós estamos trabalhando com uma população que está em equilíbrio de Hardenberg, ou ele vai caracterizar o que é uma população em equilíbrio, tá? Outra coisa que é importante vocês entenderem, meninos, não é por ser dominante que eu sou mais frequente. A frequência de um gene não tem nada a ver com ser dominante ou recessivo. Então, por exemplo, ter mais de 5 dedos na mão é uma característica dominante. Ou seja, para essa característica, o gene mais frequente é o gene recessivo. Então, dominância e recessividade não tem nada a ver com a questão da frequência. A frequência tem a ver com a adaptação. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu chego para vocês e digo assim, gente, considere uma população, vou começar com um exemplo, vou começar com o mais fácil, tá? Uma população em equilíbrio, em que 16% da população é albina. Eu digo para vocês no enunciado que 16% da população são de indivíduos albinos. Você vai dizer, e agora? Por onde que eu começo? Pelo começo, que você é uma pessoa maravilhosa, vai acertar a questão da prova. O que você vai analisar? O que a questão está te dando? Aí vamos supor que a questão dissesse assim, ó, eu quero que você me diga a frequência do gene azão e eu quero que você me diga a frequência de indivíduos heterozigóticos nessa população. E pronto. Acabou. Olha o que você vai fazer. Se 16% da população são de indivíduos albinos, ele acabou de te dar o que você queria. A informação maravilhosa. 16 é 0,16 no decimal.
Albinos são indivíduos homozigóticos recessivos. O que foi que eu disse a você? O indivíduo que é homozigoto recessivo, a frequência do indivíduo homozigoto recessivo é essa aqui, é o Azinho Azinho. E o Azinho Azinho aqui na fórmula, ele é representado pelo Q ao quadrado. Isso significa que Q ao quadrado é 0,16. Isso significa que o Q, gente, é a raiz quadrada de 0,16. Isso significa que o meu Q é 0,4. Gente, acabou a questão. Porque, ó, P mais Q tem que dar 1. Então, ó, se o Azinho, que está sendo representado aqui, ó, pelo Q, ele está valendo 0,4, para fechar o meu 100%, o Azão está valendo 0,6. Foi o que eu disse a vocês, não mistura na equação, puxa daqui o que você deseja. Eu estou perguntando para vocês na questão a frequência de indivíduos heterozigóticos. Heterozigoto é o Azão Azinho. É genótipo, não é mais frequência gênica, é genotípica. Ó, quem é essa frequência aqui? O 2PQ, é o grupo todo. Então eu chego aqui, ó, e venho 2PQ. Quando eu chegar aqui, gente, ó, 2PQ. 2 que multiplica 0,6, que multiplica 0,4. 0,4 vezes 0,6 vai dar 0,24 vezes 2, 0,48. Gente, acabou a questão. É assim que a gente faz. Agora, o que eu preciso? Ter cuidado com os dados que a questão está me dando, para eu entender como é que isso realmente vai acontecer e desenvolver a questão. A maioria das provas vai cobrar de você cálculo de frequência gênica e genotípica envolvendo, né, 2 alelos. Mas às vezes a gente pode ir além. Às vezes a gente pode trabalhar com outro tipo de exemplo. Vamos supor que ele chega para você numa prova e diz assim, ó, é outro tipo de questão que pode aparecer aqui em genética de populações. Ele vai te dizer que a população está em equilíbrio, ou ele vai caracterizá-la, ou vai dizer que é uma população de Hardy-Weinberg. E aí ele diz assim, considere que 9% da população tem sangue O, e considere que 4% da população tem sangue A e são homozigóticos. E aí ele te pergunta assim, ó, ele te dá essas informações e diz assim, eu quero a frequência do gene IB, é isso que ele vai te pedir, tá? E ele vai te pedir a frequência de indivíduos AB. Gente, AB são indivíduos IA e B em heterozigose. Você vai dizer, professor, e agora? Tem 3 genes. Ou você sabe genética, ou você sabe matemática, ou você sabe as duas coisas. Vamos organizar. Gente, o todo tem que continuar dando 100%. Não tem pra onde correr. Então, ó, eu preciso que você entenda o seguinte. Agora, na jogada, eu tenho o IA, eu tenho o IB e eu tenho o Izinho, que eu vou representar por P, Q e R. Então, gente, mais uma vez, P mais Q mais R tem que dar quanto? Tem que dar igual a 1, gente. Se você lembrar da minha dica do homozigoto ser ele ao quadrado, você ganha tempo. Se não, você vai ter que entender que como é que eu vou encontrar as frequências genotípicas? Elevando isso aqui ao quadrado e elevando isso aqui ao quadrado. E aí você vai desenvolver essa equação. Você vai ter aqui, ó, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo terceiro, o quadrado do segundo, 2 vezes o segundo pelo terceiro, o quadrado do terceiro, igual a 1. Isso aqui, frequência gênica, isso aqui, genotípica. Gente, então você faz as combinações, ó. Esse aqui é o IA, esse aqui é o IB, esse aqui é o Izinho. Eu tenho que ter IA, ó, ele ao quadrado, ele é homozigose. Eu tenho que ter IA e B, ele é heterozigose. Eu tenho que ter IA e Izinho, ele é heterozigose. Eu tenho que ter aqui, ó, IB e B, eu tenho que ter IB Izinho, e eu tenho que ter Izinho, que é o sangue O. Acabou a questão. Agora que você tem que entender isso aqui. Se não souber desenvolver a matemática, tem que saber as combinações da genética, né? Ou lembra da dica. Quando for ele em homozigose, é ele ao quadrado. Quando for ele em heterozigose, é 2 vezes o valor da frequência de cada gene. Então, gente, quem é sangue O é Izinho.
Quem é sangue A em homozigose é IA e A. Então acabou. 9% vai dar, vamos botar aqui, ó, 9% é 0,09, tá? 0,09 vai ser o valor de quem? R ao quadrado. Portanto, o R é a raiz de 0,09, que vai dar 0,3, beleza? Aqui eu tenho ele ao quadrado. Como eu tenho ele ao quadrado, ó, o IA, vamos colocar aqui, ó, com outra cor para ficar mais bonito, para gastar os pincéis. IA. Como que vai ficar aqui? Eu tenho 4%, 4% é 0,04, que vai ser quem? Vai ser o meu P ao quadrado. Então, meu P vale 0,2. Acabou a questão, gente. Porque olha só, olha o que a gente acabou de descobrir aqui. A gente acabou de descobrir que o P vale 0,2, o R vale 0,3, para fechar o 100% só falta o 0,5. Então, ó, qual é a frequência do IB? A gente acabou de encontrar, porque o IB está valendo pelo quê? O IB é 0,5. Quem é sangue AB? Sangue AB, gente, ó, ele é heterozigose, é 2PQ. 2 que multiplica o P está valendo 0,2, que multiplica o 0,5, que é o quê? Aí aqui nós vamos ter 0,5 vezes 0,2, muito maravilhoso, vai dar 0,10 vezes 2, 0, será, Senhor Jesus? 0,2, valei-me Jesus, fiquei nervoso. 2 vezes 5, 10, duas casas decimais, 0,10, arrasei, vezes 2, 0,20, e é isso. Então, gente, essa seria a frequência dos indivíduos AB. Arrasei, quase passei vergonha no vídeo, mas é isso. Então, gente, essa foi a nossa aula sobre genética de populações, envolvendo 2 alelos, envolvendo 3 alelos, e é isso aí que a gente tem que destruir nessas provas de vestibular. Beijo!